Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai falar das regiões administrativas especiais da China. São locais que têm uma certa autonomia em relação ao governo central, ao governo de Pequim, beleza? Esse conteúdo ele não está na apostila, então é algo mais do que a apostila oferece. E é muito importante que vocês assistam até o final, porque ao final eu vou dar as orientações do nosso trabalho bimestral, beleza? Então pega o seu caderno, pega a sua apostila e me acompanhe em mais essa aula. Bom, pessoal, a gente já viu nas aulas anteriores, no decorrer desse capítulo, em especial sobre a China, que ela possui diversos atritos com países próximos. Atritos com Taiwan, atritos com a Coreia, com o Japão, com Hong Kong, com o Tibete. Então, tem vários conflitos ali, territoriais e fronteiriços, próximos da China continental, beleza? Essas regiões administrativas especiais também têm um certo conflito, um certo atrito ali com a China continental. Primeiro, porque elas fazem parte da China. Segundo, elas têm uma certa autonomia que outros lugares não têm. Então, por exemplo, uma região administrativa especial da China, ele tem uma polícia própria, ele tem um executivo, ou seja, um presidente, judiciário, então pode ter as suas próprias leis, tem moedas próprias, em alguns casos até uma língua diferente. Então vocês estão vendo aí a Carrie Lam, que é presidente de Hong Kong. Percebam, pessoal, ela tem traços orientais, traços chineses, porém ela tem um nome mais ocidental, Carrie, né, porque Hong Kong foi colônia britânica. E Xi Jinping, que é o presidente da China. Hong Kong faz parte da China, mas tem esse status especial, tá bom? De região administrativa. Entretanto, mesmo apesar dessa autonomia, eles não têm certas. Eles não podem ter determinadas atividades. Então, por exemplo, essas regiões elas não possuem exército. Então, o exército delas é o exército chinês. Assuntos relacionados à defesa e segurança nacional estão ligadas ao governo de Pequim, o governo da China continental. Essa foto que vocês estão vendo aí, observem bem. Bandeira dos Estados Unidos e na bandeira, né, no cartaz, escrito Presidente Trump, por favor, liberte Hong Kong. É uma manifestação em Hong Kong, pedindo a interferência dos Estados Unidos para que Hong Kong se torne um país independente. Porque mesmo tendo essas autonomias, mesmo tendo um presidente próprio, mesmo tendo suas leis, constantemente eles sofrem com a influência ou com a interferência do governo de Pequim em Hong Kong. Tá? Então, eles têm esse status especial, porém, ele não pode fazer tudo. Tá? Então, isso gera muito atrito entre o governo central chinês e os governos locais. Tá? Em 2020, está tendo muita manifestação lá em Hong Kong, porque a densidade de populacional em Hong Kong é muito alta, é um dos lugares mais povoados do mundo, porém eles acabaram contendo o coronavírus muito bem, até porque é um país muito rico. Então, os casos lá são baixos e está tendo manifestação nas ruas. E nas manifestações a gente costuma ver, igual vocês estão vendo, as pessoas de máscara, observem aqui, máscara, máscara, máscara. Primeiro, por conta do coronavírus, e segundo, para não serem reconhecidos. Afinal, o governo chinês, o Estado, a polícia chinesa, tem um melhor aparato de reconhecimento facial do mundo. Então, por isso que eles usam essa máscara. E nas imagens das manifestações, você poderia ver as pessoas dispersas, assim, a cada 2 metros, mantendo aquele distanciamento social que a gente fala. Ou seja, não era aquela aglomeração um em cima do outro, não. Eles mantinham uma certa distância. Tá? Então, Hong Kong é dessas regiões especiais da China. Tá? Agora, Taiwan. Taiwan é? Não. Taiwan não é uma região especial da China. Mas lembrando, para a China continental, para o governo de Pequim, Taiwan é uma província rebelde. Para Taiwan, a China tem um governo ilegítimo e que Taiwan é o verdadeiro representante da China. Tá? Isso aqui vem lá da Revolução Chinesa,
quando os comunistas tomam o poder, em 1949. Os nacionalistas fogem para a ilha de Formosa, estabelecem um governo temporário lá, se chamando de Taiwan, e os comunistas acharam que em poucos anos eles tomariam Taiwan de volta. Mas os Estados Unidos ofereceu apoio e suporte, Taiwan se consolidou como um governo. Tá? Os dois países eles têm relações comerciais bem breves, não são amigos. Tá? Normalmente, o país que reconhece Pequim, ou seja, o governo comunista, não reconhece Taiwan, e quem reconhece Taiwan não reconhece Pequim, mas são pouquíssimos países que reconhecem Taiwan como a legítima China, até porque você tem de um lado um país com 1 bilhão de habitantes e uma das maiores economias do mundo, outro lado uma ilha que apesar de ter uma economia muito grande, é mais limitada. Então na balança a China continental é mais pesada. Então por isso que as pessoas, os estados, eles optam por reconhecer a China continental como a China verdadeira. E só lembrando, pessoal, um dos nomes de Taiwan é República da China. Tá? A China continental, a China comunista, nós chamamos de República Popular da China. A Taiwan pode ser República da China, pode ser Formosa, pode ser Taiwan, pode ser Taipei. Então tem essa bagunça aí entre os nomes, beleza? Então agora vamos voltar para Hong Kong. Hong Kong, gente, é um desses lugares então que tem esse status especial, de administração especial. Hong Kong, ela é uma parte da China e ela passou a ser colônia britânica após a Primeira Guerra do Ópio, que foi de 1839 a 1842. Ópio, gente, é uma planta, uma florzinha, a papoula, e com o ópio você faz heroína e faz também a morfina. A heroína é uma droga, morfina também, mas a morfina a gente tem um uso controlado para alguns casos de dor, então serve como uma anestesia muito poderosa. Tá? E a Guerra do Ópio, só resumo, tá, gente? Ela ocorreu porque os ingleses compravam da China chá, seda e porcelana. E os chineses não compravam nada dos ingleses, porque não havia necessidade, não tinha nada interessante que os ingleses pudessem oferecer à China, apenas o ópio. E a comercialização do ópio era proibida, porque os chineses usavam e ficavam viciados, é uma droga. Então, a Primeira Guerra do Ópio serviu para a abertura do comércio chinês ao ópio inglês. Então, os ingleses abriram os portos na diplomacia do canhão. Né? Com o final da Primeira Guerra do Ópio, que foi vencida pelos britânicos, a China, primeiro, pagou uma indenização, depois abriu 5 portos para uso dos ingleses, para comercializar, e cederam a ilha de Hong Kong para os britânicos. Após a Primeira Guerra do Ópio, nós temos o quê? A Segunda Guerra do Ópio. Essa é um pouquinho menor, foi de 1859 a 1860. E aumentou, então, a influência dos ingleses em Hong Kong e na região próxima. Tá? Nos anos seguintes, na década de 1860 até o finalzinho do século XIX, início do século XX, a Inglaterra exerceu uma influência muito grande e depois de um certo tempo, eles fizeram um acordo com a China, onde Hong Kong seria de posse britânica durante 99 anos. Tá? Na cabeça dos ingleses, 99 anos era quase para sempre. Eu lembro que era isso, umas coisas que os diplomatas falaram. Não, a gente vai ter o monopólio da ilha por 99 anos, é muito tempo. De fato, eles ficaram com a ilha de Hong Kong durante todo esse tempo. Né? Então, em 1º de julho de 1997, Hong Kong foi devolvido à China. Então, era um lugar que era britânico e foi devolvido à China porque esse acordo chegou ao final. Passou os 99 anos. Mas acontece que Hong Kong não viveu a Revolução Chinesa, a Revolução Comunista. Hong Kong cresceu como um país capitalista, um entreposto comercial muito forte da Inglaterra, se tornou um centro financeiro. Então, ele é bem diferente da China continental. E uma das condições da devolução de Hong Kong é isso, você vai manter uma certa autonomia. Então, Hong Kong é um país capitalista, Hong Kong tem a sua polícia, tem o seu presidente, a imprensa de Hong Kong é uma imprensa livre, não tem censura. Tá? E, eventualmente, sofre ataques do governo de Pequim. Beleza? Agora, o outro caso é também muito interessante, que é o caso de Macau. Macau
era um importante entreposto comercial português na China, né? E começou ali no século XVI, 1550 mais ou menos, começaram a chegar os portugueses, formaram ali uma feitoria em Macau, e dali eles controlavam partes da Índia. No começo fazia as viagens até o Japão. O comércio com a China era feita através de Macau. Tá? Em 1887 foi assinado um tratado de amizade e comércio sino-português, que legitimava a presença dos portugueses ali em Macau. Né? Percebam, pessoal, 1887 é mais ou menos quando foi assinado os tratados com a Inglaterra. Tá? Os portugueses interpretaram esse tratado da seguinte maneira: Macau foi cedida permanentemente para os portugueses, então Macau é um território português. Tá? Mas depois, né, no século XX, esse acordo, tanto o acordo que eles fizeram com a Inglaterra, com o acordo do ópio, quanto o acordo feito com Portugal, os comunistas chamaram de tratados desiguais. Por quê? Eles obrigavam a China a fazer muita coisa. Tem que abrir portos, tem que pagar indenização, tem que ceder territórios. Mas o que os portugueses e ingleses vão fazer para a gente? Então, ficou conhecido como tratados desiguais, onde a China era cobrado muito da China e pouco dos outros países envolvidos. Tá? Nesse meio tempo, ah, houve um novo acordo entre China e Portugal, onde Portugal devolveria Macau à China, e isso ocorreu em 20 de dezembro de 1999. Então, assim como Hong Kong, Macau foi devolvido à China. E Macau também era um entreposto português, também cresceu no capitalismo, então é muito diferente da China continental, da China comunista. Tá? Para vocês observarem aqui, né? Aqui nós temos Hong Kong, bem grande, tem acho que 7 bilhões de pessoas, 8 bilhões, bastante grande. E aqui, ó, pequenininho, Macau. Macau, a população dele é um pouco maior do que Maringá. Entretanto, é um dos países mais ricos do mundo. Países não, né? Um dos lugares mais ricos do mundo. A economia de Macau é basicamente o turismo e jogos. Macau é um grande cassino, tá? Bandeira de Macau, bandeira de Hong Kong. Então, Macau e Hong Kong têm essas características muito diferentes. São países que sofreram influência da Inglaterra, influência de Portugal, cresceram dentro do sistema capitalista. Em Macau, gente, a língua principal, teoricamente, é o português, tá? Então, sempre que, para quem for em Macau um dia, os outdoors, as fachadas de lojas, vitrines, estão primeiro em português, depois em cantonês, que é a língua que eles usam lá. A moeda de Macau é a pataca. Pataca era uma antiga moeda portuguesa, então a presença portuguesa lá é muito forte. Então, quando essas regiões elas foram devolvidas para a China, foi garantido a eles essa autonomia para a manutenção do modo de vida, para manutenção do sistema capitalista. Macau, teoricamente, ela tem que estar inserida dentro do sistema capitalista até 2049. Então, a partir de 2049, a China, se quiser tomar eles como tirar esse status de administração especial e tornar o local comunista, eles podem, de acordo com os tratados, tá? Mas Macau é mais tranquilo, é uma cidade muito pequena, é um lugar, porém, muito rico, né? Já Hong Kong é muito rico, é densamente povoado e tem maior atrito com a China, tá bom? Bem, dito isso, gente, vamos ao nosso trabalho bimestral. Eu quero que vocês escolham alguma dessas áreas de interesse da China. Então a gente mencionou Taiwan e essa questão de o governo de Taiwan, o governo capitalista, nacionalista, e o governo de Pequim, o governo comunista. Tá? Vocês podem escolher o Tibete. O Tibete a gente tratou também e eu deixei uma aula. Na aula passada eu deixei 2 vídeos, um falando sobre Taiwan e um sobre o Tibete, falando da fuga, por exemplo, do Dalai Lama, que a cultura do Tibete é muito diferente da cultura chinesa. Podem falar de Hong Kong e essas características do capitalismo, dessa influência inglesa, ou podem falar de Macau e da presença portuguesa. Tá? Independente do tema que vocês escolherem, você irá pesquisar sobre a sua cultura e história,
porque nenhum desses lugares são iguais, embora Taiwan e a China tenha uma característica muito próximas, porque ambos vêm da mesma raiz, que é a China. Vai falar da sua economia, como eu já falei, né? Macau, por exemplo, a sua economia vem de cassino. Ah, Hong Kong, atividade portuária, né? Enfim. Os conflitos envolvendo esses territórios com a China continental e qual o interesse da China na região. Tá? No arquivo que eu estou disponibilizando para vocês lá no Delta e no Plural, aquele arquivo de texto, tem mais algumas informações. Então, se você for falar de Taiwan, de Hong Kong, melhor dizendo, tem que falar da Guerra do Ópio, que foi as Guerras do Ópio, tem que falar das manifestações que estão ocorrendo agora, em 2020. Tá? Se for falar de Hong Kong e Macau, como que esses países, como que essas regiões foram devolvidas para a China, Tibete, a fuga do Dalai Lama, entre outras coisas. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as suas mãos. Um abraço, bons estudos e até a próxima aula.